Tempo, né? Sim. Então, beleza. Bom dia, pessoal. Bom, o Antônio Carlos já mais ou menos me apresentou. Meu nome é Anselmo, eu sou ali de Carapicuíba. Dentro desse contexto do que ele já previamente fez uma abertura, é até interessante a questão do texto que eu trouxe hoje para a gente estudar. Há um grande problema quando o dirigente da casa deixa o tema aberto, né? Porque é uma certa responsabilidade, né? Fala, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Porque nós estamos habituados, e isso é uma questão de paradigma dentro das casas espíritas, hábito, numa sequência de determinadas palestras, talvez até com um cunho de que sirva de introdução a um curso, a um esclarecimento metódico para as pessoas que frequentam um centro espírita. Mas quando você tem um tema aberto, a gente tem que pensar também nas necessidades, talvez, isso eu estou colocando entre aspas, dos momentos atuais em que a gente vive em sociedade. Então eu fiquei pensando, por que não falar do capítulo 10? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Todo mundo aqui é indulgente. Vamos mudar. Todo mundo aqui é misericordioso, no sentido de indulgência para com o próximo, empatia, olhar o outro e investir na sua necessidade, no seu vício, analisar se realmente nós não temos algo daquilo que a gente critica dentro da gente, analisar se efetivamente nós apenas estamos aprendendo com o vício alheio, com o problema alheio. A gente pode avançar ainda mais. É pecado no sentido de erro, não pecado no sentido religioso, falar mal sobre algo que a gente está vendo que está errado? Nós somos condicionados a isso. Principalmente nas religiões, nós somos condicionados a não exercer a crítica. Porque normalmente nós temos na palavra crítica algo extremamente ruim. Quando se faz uma crítica, nós nos remetemos ao quê? Ao rebaixamento do outro. Achar só o que há de ruim no outro. Nós não paramos para refletir se realmente essa crítica ela pode ser benéfica. Em que momentos, então, nós podemos utilizar a crítica? E nesse capítulo, Kardec finaliza exatamente com esse contexto. Se de fato nós podemos enxergar o mal do outro, se nós podemos expor o mal do outro. E no capítulo em geral nós vamos começar a entender o quê? Que dentro das nossas particularidades, dentro dos nossos vícios e dentro das nossas qualidades em geral, e aí eu vou trazer uma noção muito clara de que qualidade pode ser qualquer coisa, tá? Qualidade, para todos nós que estamos basicamente no mesmo barco, é viver diariamente com as coisas boas que nós possuímos e as coisas ruins também. Não tem como fugir delas. Então, não podemos colocar ou exaltar a qualidade como algo bom. Então, é tudo uma questão de interpretação apenas. Como que nós interpretamos as coisas, como que nós conhecemos, como que são apresentadas essas características para que a gente possa nos conduzir dentro do centro espírita, dentro da nossa casa, no dia a dia, no trabalho, no ônibus, no trânsito, enfim. O Antônio Carlos ele tocou um ponto muito específico. Quando Jesus ele falava, ele fazia o quê? Ele fazia críticas, mas ele não fazia crítica falando mal do imperador, falando mal desse ou daquele outro personagem. Não, ele fazia a crítica exatamente com exemplos. Com exemplos, e olha que interessante, exemplos vivenciados por praticamente todos nós, todos os dias. Quem aqui teria coragem, ou teria o hábito já, de exaltar no outro uma qualidade? Olha,
sem as exceções do puxa-saquismo, né? Que é muito normal, a exaltação da qualidade com o objetivo de lucro próprio, com interesse próprio. Mas quem aqui realmente exalta a qualidade do outro sem medo de que a sua própria personalidade, o seu eu, se apague? É muito difícil. É muito mais fácil para nós pegar como comparação o erro alheio. O problema não se trata exatamente de estar errado ou certo, pegar um erro como exemplo. Não. O problema é como nós interpretamos isso e como efetivamente nós colocamos em prática. Se nós estamos pegando esse erro exatamente para que a gente possa aprender individual ou coletivamente, ou se nós estamos pegando esse erro simplesmente por mera maledicência. Eu posso simplificar uma maledicência por mera fofoca. É mais fácil de entender, né? Falar mal, às vezes fica mal compreendido. Então, nesse contexto do capítulo, Kardec ele nos traz pontos específicos do Evangelho. Ele nos traz pelo menos cinco cartas, 5 mensagens de espíritos diversos, devem ser 6, se eu não me engano. Kardec, nesses pontos específicos do Evangelho, ele faz algumas comparações, e exatamente nesse sentido, de trazer para o dia a dia. Isso eu vou ler passo a passo, ponto a ponto, algumas coisas que eu acho de extrema importância para que a gente tenha uma compreensão boa e possa, é claro, sair praticando isso aí a rodo, né? Sendo pródigos na prática, sem medo, né, de ser feliz. De ser feliz, é claro, não se interessando tanto pelo erro alheio. Mais ou menos eu comecei pelo final. Então, como eu comecei pelo final, vamos ler as questões finais do qual eu citei. Kardec ele encerra com a seguinte pergunta: é permitido repreender os outros? Agora é a hora que vocês podem falar. Podemos repreender os outros? Podemos. Claro que sim, né? Não é? Se não for uma burrice, se não for uma maledicência. E você citou um exemplo interessante: pessoas que estão sob nossa tutela, os filhos. Se nós não repreendermos nossos filhos, como é que vai se tornar o convívio no lar? Né? Fica meio complicado. Mas existem a repreensão e a repreensão, né? A repreensão que humilha e a repreensão que educa. E ela pode ser feita de que forma? Em público? Eu não gostei de algo que o Antônio Carlos falou ali, eu vou falar agora com ele aqui, dar uma reprimida nele. É certo isso? Não, de forma alguma. Mas algo me impede de conversar em particular com ele? Não. Eu saio daqui amanhã, durante a semana, pego o telefone, poxa, Antônio Carlos, eu vi um negócio assim, eu não achei legal. O que você me diz? Onde a gente pode aprofundar isso? Onde se enquadra? Enfim, eu vou pegar o Antônio Carlos para Cristo. Tá? Mas enfim, em todas as situações a gente pode fazer isso. Inclusive sobre aqueles que estão sob a nossa guarda, que são dependentes de nós. Vamos sair da família e colocar no âmbito profissional. Pode ser que algumas pessoas tenham algum comércio, pode ser que a grande maioria de nós esteja trabalhando para alguém. No caso de estarmos trabalhando para alguém, nós gostamos de ser repreendidos em público? É muito ruim, né? É muito chato. Agora, se a pessoa chega para você em particular, vamos tomar um café ali, né? Senta, bate um papo e começa a colocar determinadas situações. Não é mais agradável? E às vezes até a gente não reconhece que realmente estava errado. Mas por que eu falei às vezes? Porque mesmo em particular, na grande maioria das vezes, nós não aceitamos a crítica alheia. Nós não aceitamos. Por quê? Porque a nossa personalidade, os nossos vícios, eles falam muito mais alto. E a grande questão é saber até onde a gente quer realmente abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que satisfaz a gente. Vamos voltar ao fofoqueiro. Uma pessoa que constantemente fala do outro, ela não se satisfaz com aquilo?
ela se satisfaz, porque é como uma droga. Falar mal é como uma droga. Por que alguém bebe? Por que alguém usa algum tipo de droga? Porque é ruim? Não, porque a sensação que ela dá é muito boa. Então a mesma sensação de saciência na necessidade do usuário de qualquer tipo de droga, aquele que tem um vício, qualquer tipo de vício moral, ele também se satisfaz ao utilizar ou ao dar ênfase para a sua necessidade. Existe um texto chamado Servidão Voluntária, de Etienne de Lavoisier, que ele fala mais ou menos o seguinte: que nós estamos sob o jugo de tiranos, de reis, porque nós alimentamos a fogueira do poder do outro. Isso é muito político, isso é muito extenso. Agora, vamos reduzir isso para o nosso convívio diário com as pessoas. Será que nós estamos alimentando o vício do outro? Aguardando, ansiosos que isso aconteça, que a gente possa dar a nossa opinião, se é que nossa opinião valesse de fato alguma coisa? Será que ao ouvir uma fofoca, por exemplo, nós fechamos os nossos ouvidos, desconversamos e viramos as costas? Acontece isso? Ou a gente fica curioso em saber o desfecho das coisas? Ou a gente pensa assim, não, numa suposta máscara eu vou ouvir porque é uma questão de educação ouvir. Não, muitas vezes o nosso interesse está muito além de simplesmente ouvir por educação. Nós estamos interessados realmente em saber o que está acontecendo, o desfecho, quem foi prejudicado, quem não foi prejudicado. E isso também se torna um vício, porque nós nos saciamos com determinados dizeres à nossa volta. Então nessa questão ele diz assim: ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E São Luís ele responde assim: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sobre vossa tutela. Mas isso é também uma razão para os fazeres com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos. Existe uma coisa muito utilizada em tudo quanto é doutrina, em tudo quanto é religião, e até em especializações não médicas como a psicologia, que é a questão do espelhamento. Eu particularmente não gosto muito dessa questão do espelhamento, porque muitas vezes nós vamos partir para uma questão moralista, que existe até no Livro dos Espíritos. Nós repetimos constantemente determinados argumentos. As falécias são exatamente isso, elas têm exatamente esse mesmo efeito. É como se nós fôssemos da base de filósofos moralistas, do qual repetíssemos constantemente sobre vícios, mas reconhecendo que em nós mesmos também há muitos, não necessariamente os mesmos que os outros. E nessa roda de conversa, nesse hábito constante de expor os vícios, por exemplo, sem expor as pessoas, nós estamos aprendendo. Então muitas vezes nós não gostamos de fato de algo, mas não necessariamente porque nós possuímos um determinado vício. O que não significa que não possa acontecer exatamente dessa forma. Aquilo que a gente realmente não gosta no outro é porque a gente está numa luta enorme dentro de nós para que a gente possa evitar cair no erro. Então, por exemplo, é muito comum, isso não é regra, mas é muito comum, por exemplo, alguém que parou de fumar, por exemplo, ela não querer ficar perto de fumante e começar a pôr defeito no cheiro do cigarro, no hábito, na necessidade incessante da pessoa estar fumando. Mas por que isso? É porque ela realmente
dominou esse hábito? Ela se sobressaiu sobre esse hábito? Ou ela ainda está numa luta muito grande e continua negando que isso há dentro de si ainda? Que ela ainda possui essa necessidade, mas há uma luta muito grande. Então, tudo nós temos que pesar a necessidade e realmente, se realmente vale a pena passar adiante, né? Na questão 20, por exemplo, ele fala: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? E São Luís novamente: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Eu acho essa resposta, esse trecho da resposta fantástico, porque eu fico maravilhado com pessoas que só conseguem ver o bem. Só conseguem ver o bem extremamente. Eu fico extremamente maravilhado. Às vezes eu me sinto péssimo com isso, porque eu não consigo. Eu não consigo só ver o bem. Mas também, com o tempo que a gente vai aprendendo, que ele está aí. Essa teoria do experimento, não é? Então, como nós somos espertos pra caramba, né? A gente adapta logo. Eu só vejo o bem dos outros, eu só tenho o bem dentro de mim. Não é? Com certeza. A questão do experimento é aquilo. Eu aprendi assim, que aquilo que mais incomoda o outro, é algo que ainda tem em você ou já teve. Não é exatamente o que você está vendo no seu reflexo novo. Então é melhor ver o bem, né? Exato. Só vejo o bem. E essa questão do que já teve é interessante, porque pode entrar, né? Por exemplo, eu fui fumante. Quando eu dei o exemplo, não estou dando um exemplo do outro, estou dando um exemplo de mim. Tá? E é muito comum você se sentir incomodado mesmo no começo, porque você está lutando contra um vício. Agora, quando você supera hoje, a pessoa pode estar fumando do meu lado, pode estar o cheiro que for do cigarro, eu não ligo. Ela pode efetivamente fumar 5 maços de cigarro por dia, que eu realmente não dou a mínima. Mas isso não me impede de conversar com ela. Não me impede. Olha, o caminho não é esse, a ciência explica isso, o teu pulmão vai explodir qualquer hora. Né? Mas por que eu não posso exagerar nisso? Porque é uma decisão dela, continuar ou não. E é por isso que eu tenho certa cisma com o espelhamento. É exatamente por isso. Mas vamos lá. Então seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o, sem necessidade da opinião pública. Ou seja, falar, por exemplo, pegar exemplos de coisas que a gente deve evitar em grupo. Estava falando do início de um centro espírita, é formidável. Toda vez que a gente começa um centro espírita é porque a gente tem um objetivo, é fazer algo diferente daquilo que a gente não concorda com os outros. Se não fosse isso, a gente não abria nenhum centro espírita. A gente continuava lá, sentado no banquinho, como se fosse uma igreja e ponto. Agora, quando você tem um ímpeto maior, um ímpeto já, né, de trabalhar, de se expor, é óbvio que você precisa fazer alguma coisa diferente. Para se trabalhar com um grupo qualquer que seja, até mesmo em família, nada te impede de pegar exemplos de coisas que nós podemos fazer e de coisas que nós não podemos fazer. Por quê? Todo agrupamento, todo convívio social, ou uma sociedade, qualquer que seja, da maior a menor, nós temos que nos pautar por um princípio básico, que é a ética. E Kardec, nesse ponto, ele é bem específico. Cada um de nós tem um vício. Nós temos que trabalhar em cima dele. Não adianta eu querer trabalhar em cima do vício do outro. Eu tenho que trabalhar em cima do meu. Para se conviver bem em sociedade, numa igreja, numa ONG, numa empresa, num centro espírita, nós temos que ser o quê? Observadores, talvez dos defeitos alheios, mais observadores ainda das coisas boas que o outro tem, e só pautar, só buscar a questão da exposição quando o seu vício, o meu vício, estiver prejudicando o todo.
Vamos dar um exemplo maior? Porque casa espírita a gente não tem problema. A política atual, eu não vejo solução muita a curto prazo, tá? Mas o que está acontecendo? Uma série de exposições, sucessivas exposições de coisas erradas. E não são coisas que a gente desconhecia, não, mas são coisas que efetivamente nós nos acomodamos e as coisas vão seguir. Por que ocorrem nesse momento essas exposições? É porque simplesmente as pessoas querem o bem da nação? Será possível que do nada, né, há esse confrontamento de um partido contra o outro, de alguém que está de fora da política para dentro da política? Será que não há interesse nenhum? É muito difícil. Então, dentro de uma sociedade menor, como uma igreja, uma ONG, um centro espírita, nós também temos que avaliar essas questões. Por quê? Isso vai começar a englobar tudo, aí deixa de ser pontos de observação isolados. A gente vai começar a tentar analisar tudo. Espera aí, qual o objetivo de eu expor algo? Realmente está prejudicando todo o grupo? Essa exposição que eu estou fazendo, ela está pautada no quê? Num desejo meu de assumir a direção do país, do centro espírita, da casa, assumir a posição dentro do meu lar, fortalecer ela. Qual que é o nosso objetivo? Desacreditar os outros. Desacreditar. Então, quando você desacredita, não é porque muitas vezes você quer o bem alheio, é porque você quer o seu próprio bem. E aí nós vamos voltar para a fofoca, que é a coisa mais simples, a coisa mais normal. Quando eu faço uma fofoca de alguém, quando eu sou maledicente, quando eu exponho um vício alheio, às vezes nem é vício, é algo que eu acho que é vício. Quando eu exponho por quê? Porque eu quero bem daquela pessoa? Ou eu quero fazer com que ela seja desacreditada? Nossa, se a gente for começar a perguntar aqui tipos de falas normais no dia a dia que podem desacreditar o outro, a gente faz uma lista. Só que a gente não para refletir a esse respeito. Beleza, para a gente não alongar muito nessa questão, nós vamos pensar da seguinte maneira: eu posso expor o defeito alheio, eu posso, isso é fato, mas tem que haver critérios para isso. Eu posso expor sem expor a pessoa, eu posso expor o caso, mas com objetividade. E é aí que no começo nós vamos começar a buscar as interpretações necessárias. Primeiro, Kardec trata, dentro dos textos evangélicos, a questão do perdão. Todo mundo aqui perdoa? Tem certeza, né? Está todo mundo firme e forte. Porque Parece que até perdoa determinadas coisas mais. Exato. Alguma coisinha assim, mas o que realmente tem que perdoar, a gente não tem. A gente perdoa aquilo que não incomoda, né? Não, porque eu já estava começando a ficar frustrado aqui. Pô, só eu que, né? Só você. Só eu que não perdoo nada. Tá difícil assim. Mas tudo bem. O que ele coloca aqui, ó? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lembram que eu falei sobre o que era misericórdia? É ter indulgência para com o defeito alheio, ter empatia, né? Tentar se colocar na posição do outro para entender e tentar perdoar. O que motivou o outro a tomar uma determinada atitude? O que motiva o outro a ter um determinado vício que a gente sabe que está acabando com ele e não consegue fazer nada? O que eu posso fazer para, em ambos os casos, que são casos distintos, um que está prejudicando um grupo e o outro está prejudicando a si mesmo, a princípio, como é o caso das drogas, a princípio ele prejudica a si mesmo e depois ele começa a envolver todo mundo. O que eu posso fazer de maneira benevolente que possa trazer lucidez e força para que essas pessoas consigam andar? Quando eu falo essas pessoas, eu não estou me
omitindo da minha responsabilidade sobre mim mesmo? Porque eu tenho que observar o que está acontecendo para que eu também não caia no mesmo erro. E também tenho que observar aquilo que me trazem, né? Que essa é a parte mais difícil, quando as pessoas enxergam as coisas erradas que eu faço, observar de fato e tentar trabalhar com elas. Aí eu me pergunto de novo, existe de fato o perdão? Eu consigo me colocar no lugar do outro? Por que há tanta dificuldade em se colocar no lugar do outro? Sigamos. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Se eu não consigo, né, me colocar no lugar do outro, é porque eu tenho uma agressividade muito grande dentro de mim. E eu estou colocando a agressividade como um ponto-chave. Dentro dessa questão agressividade, ela vai disparar uma série de outros vícios, uma série de outras qualidades que realmente podem nos expor como pessoas não tão nobres assim dentro de um quadro social qualquer. Então essa é a verdadeira questão. Se nós não somos mansos e pacíficos, é porque realmente nós não conseguimos nos colocar, né, na posição do outro. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, a misericórdia. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Que chato isso, né? Eu ouvi falar que a gente não é uma alma elevada, afinal de contas. Até pelo menor rastro de ressentimento, de raiva que a gente possa possuir. Das ofensas é próprio das almas elevadas, né? Que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, que é a alma perversa, que é a alma dura de coração. Se é que o coração pode ser duro, né? Uma está sempre inquieta e é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Eu tenho certeza que ninguém aqui, em algum momento, pensou dessa forma, que jamais perdoaria alguém. Porque a sensação de retorno depois é frustrante, né? Que na realidade, quando a gente se coloca nessa posição de não perdoar as pessoas, de bater o pezinho, como as crianças ainda fazem na creche, o retorno é muito pior. Porque se no momento de uma treta, de uma briga, a gente consegue, no dia seguinte, por exemplo, chegar na pessoa e falar: não, ó, cometemos erros, vamos tentar aliviar a vara, para não falar eu cometi, vamos falar assim: cometemos erros, vamos analisar o que houve. Talvez aí, mesmo que a gente consiga enxergar que o erro partiu só da gente, a coisa fica mais leve. Agora, quando a gente bate o pezinho e deixa isso prorrogar durante anos, e num determinado momento você é obrigado a se confrontar de novo com aquilo, o orgulho vai ser muito maior. Vai ser muito difícil passar por cima do orgulho. E essa é a grande chave. Eu particularmente, eu sou sempre a favor de uma boa discussão. Eu adoro discutir, tá? Só que assim, vamos pensar da seguinte forma: eu discuto acaloradamente, tá, de manhã, e na hora do almoço já tem que estar tudo bem. Mesmo que eu ainda não concorde com o que aconteceu. Existem casos extremos para isso? Pior é que existem. Como o Antônio falou, existem coisas que não nos afetam tanto. Então a gente discute e perdoa, discute e perdoa. Mas quando as coisas nos ferem profundamente, a coisa fica muito difícil. Tem aquela história da pessoa que fala assim: feriu profundamente, mas ele fala: perdoo desde que a pessoa não passe na minha frente. Essa é brava também. Essa é pior. Essa é pior que tem. Totalmente perdoado, né? É perdoado, mas não aparece na minha frente. Tem que ter uma rua acessível para mudar de lado da calçada, né? Fica mais fácil. Então Kardec ele continua na questão da análise de reconciliar-se com os adversários. Antes de ler, eu vou fazer uma analogia. Nós discutimos aqui dentro do centro espírita por divergências doutrinárias. Nós temos uma opção.
ou duas: continuar o trabalho juntos, passando por cima das divergências, ou ir embora. Qual é a mais fácil? Embora? Normalmente, né? Normalmente é assim. Nós estamos... até porque a gente não precisa confrontar a nossa personalidade. Porque quando eu parto para o princípio de convivência, eu estou com problemas, porque eu vou ter que abrir, eu tenho que entender o outro, mas eu também tenho que abrir mão de mim. Eu tenho que abrir mão dos meus desejos, mesmo não os eliminando. Vamos dar um exemplo mais agressivo agora. Eu tenho um trabalho simplório e ganho 40 mil por mês. É escravo. Isso, atualmente se chamam de escravo, isso, tá? E a pessoa vem, o meu chefe vem, me humilha, há várias divergências dos outros escravos que também ganham 40 mil reais por mês. Eu saio ou fico? Fica. Não é? Eu saio a não ser que me ofereçam um outro tipo de escravidão, tipo 100 mil por mês. Tá? Aí sim, aí eu posso pensar em abrir mão da minha necessidade. Mas a gente vai vendo como as coisas vão modificando, a utilidade das nossas decisões vão modificando. Isso é muito complicado. Vamos aumentar o nível de dificuldade. Nós somos todos jovenzinhos ainda, então meu pai brigou comigo, né? Meu pai brigou comigo, não deixou eu ir para boate, não deixou eu ir para balada, e eu fiquei frustrado com aquilo, me senti humilhado. Eu saio de casa ou fico? Fica pela situação de dependência, mas não pela dependência extremamente financeira, porque hoje em dia está fácil de se arrumar qualquer tipo de trabalho e tentar se virando. Mas nós vamos deixar de lado essa questão de padrão social e nós ficamos por quê? Porque é família. Infelizmente ou felizmente, e essa é a grande sacada da coisa, do desenvolvimento social, nós vamos ter que conviver. Nós vamos ter que, mesmo se optarmos pela saída, nós vamos ter que encarar o problema em algum momento. Então talvez seja essa a questão, de andar mais 1000 passos com o seu adversário, mais 10.000 passos com o seu adversário. E a reencarnação, ela nos comprova isso constantemente. As dificuldades que nós possuímos em família, elas são muito maiores do que as dificuldades que nós possuímos dentro de um centro espírita ou dentro de um ambiente profissional. E com dinheiro ou sem dinheiro envolvido no caso, nós vamos ter que resolver essas coisas, não vamos? E aí sim, nós não podemos simplesmente virar as costas. E eu não estou dizendo que isso não aconteça, não. Tem gente que tem muita opinião, mas a grande maioria acaba cedendo a uma coisa de senso comum, que é o laço familiar, é a questão do envolvimento afetivo que existe nesse laço familiar. Isso vai envolver uma série de situações, dos mais diversos vícios às pequenas atitudes diárias que incomodam, né? Vou mexer com as mulheres, que isso também me incomoda um pouco, talvez seja o meu espelho, tá? Uma mulher hoje, que é do lar, o que ela faz? Ela mantém a casa organizada, não mantém? A duras penas, porque não existe trabalho mais escravizante do que o trabalho do lar. Não é? Vem o abençoado do filho, né? E toma uma água e deixa o copo na pia. Torna o abençoado. Ó, eu não estou falando do meu filho não, tá? Vejam bem. Volta o abençoado, outro copo, outro prato e deixa na pia. Entra o marido, corre, toma um café, a bendita da pia. Há um pano na entrada da casa para limpar o pé, a pessoa passa batido, nem sequer pisa no tapete.
quanto mais bater o pé. Não desce o tapete, né? Exato, é a economia do tapete. Dá trabalho lavar. Quando não chuta, não vem pra casa, né? Isso, quando não embola ele. Então, essas condições corriqueiras que a gente enxerga todos os dias e que as pessoas não conseguem enxergar que a colaboração, ela não está apenas dentro de casa, mas ela está num contexto que envolve toda a sociedade, é o que acaba bagunçando toda a nossa vida. O que a gente pode fazer com essa questão também envolvendo, voltando até para fora, né? Dentro de casa, muitas vezes, nós não acatamos ordens, não é? Eu não varro um chão, por exemplo, faz parte do contexto, eu não varro um chão, mas se nós estivermos na empresa e sem serviço, o nosso chefe ou o dono da empresa fala, ó, dá uma varrida e organiza, isso se faz assobiando. É muito normal. E aí? É fácil a gente parar dentro de casa, por exemplo, e se negar a fazer algo quando nós temos uma outra medida, um outro peso fora de casa? É fácil a gente se reconciliar com um inimigo, com alguém que a gente discutiu, se a gente não usar o mesmo critério do qual essas próprias pessoas se utilizam para não manter efetivamente contato com a gente? A gente consegue? A gente consegue fazer isso sem abrir mão dos nossos desejos? Não, a gente não consegue. A gente não consegue. Immanuel Kant, ele tem algo que se chama imperativo categórico. E é mais ou menos assim: age com base numa máxima que sirva a si mesmo e ao próximo. Em outras palavras, no Evangelho, temos algo similar. Faça ao próximo. Você quer que eu faça um sentido? Isso encerra muito dos nossos conflitos. Isso encerra muito dessas questões do porquê nós não conseguimos nos colocar na posição do outro. Por que, numa palavra mais cristã, numa palavra mais evangélica, nós não conseguimos ser misericordiosos? Porque nós queremos impor a nossa necessidade, impor os nossos desejos, mas não queremos agir sobre a mesma máxima. Recentemente eu eu ouvi uma palestra e me colocou totalmente em xeque com relação a esse mesmo imperativo categórico. Vamos pensar o seguinte: eu não quero que as pessoas mintam para mim. Automaticamente eu tenho que tomar qual posição? Não mentir. Não mentir. Isso significa que em momento nenhum eu não vou poder mentir. Correto? Ótimo. Estamos lá em 1944, né? Plena Segunda Guerra, bate o alemão na minha porta, eu tenho 4 judeus escondidos no porão e ele me fala mais ou menos assim, não vou falar alemão porque o meu alemão está fraquinho. Você está escondendo algum judeu aí? Não. Eu não posso mentir. Mentir. Não, mentir. Sim ou não? É um paradoxo moral isso. Não, mas sem mentir, você pode dizer para ele: quer entrar e ver? Abrir a porta e falar: você quer entrar e ver? Há riscos. Diretamente. Há riscos. Você quer entrar e ver? Não mentiu ou mentiu, né? Vai ter que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. Tem o peso, né? E é exatamente isso que remete todo o contexto dos bem-aventurados misericordiosos. Qual a utilidade de se expor a alguém? Às vezes as teorias filosóficas caem, né? Caem absurdamente. Então, qual o peso da nossa decisão sobre a vida do outro? Qual o peso da nossa decisão sobre a nossa própria vida? O que nós estamos desejando de fato para o outro? É algo que a gente deseja para a gente? É muito complexo isso, não é? E é por isso que eu acho, nesse ponto, a doutrina espírita muito específica, muito forte
na questão de que o desenvolvimento ele é particular. Mesmo que a gente abrace muitas causas, tentando ajudar as pessoas que a gente efetivamente enxerga que estão precisando, ainda assim o desenvolvimento é particular. Ali no cartaz, ali no quadro, tem um cartaz falando sobre prevenção às drogas. Eu acho isso fantástico, que é um trabalho que eu tento desenvolver também. Por quê? Como que a gente pode eliminar um vício? Não é prevenindo? Essa prevenção é uma garantia de que muitos não vão cair no próprio vício? Não é garantia nenhuma. O que nós fazemos com palestras, com estudos dentro de centros espíritas? Isso já não é uma prevenção? Porque muita gente, apesar de estar num estado tranquilo, digamos assim, tem um vício latente, tem algo que não explodiu ainda, tem algo que não foi colocado à prova. E quando isso é colocado à prova, será que a gente, sem essa prevenção, sem essa análise constante, tanto das questões cristãs contidas no Evangelho, como as questões morais do Livro dos Espíritos, será que sem isso nós pararíamos para refletir no momento de provas? Ou simplesmente estouraríamos? Ou melhor ainda, será que mesmo sendo estudiosos, leitores assíduos de coisas boas que fazem com que a gente reflita, a gente consegue dominar os nossos impulsos na hora de um enfrentamento? Essa é a grande questão. É que eu começo a me ver num monte de situação diária com relação às coisas que a gente está conversando aqui. Então, reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não saíres de lá enquanto não pagares até o último centímetro. E essa é uma questão que nos envolve efetivamente aos laços familiares e à reencarnação. Pelo menos numa conversão de analogia para dentro da doutrina espírita. Qual o propósito dos nossos envolvimentos familiares? Essa semana uma pessoa me perguntou assim, é aí que a gente começa a ver a confusão que existe dentro da doutrina espírita ou de conceitos que vão sendo atribuídos. Olha, uma pessoa me disse que as nossas energias atraem pessoas iguais. Até aí, perfeito. Eu até entendo que se trata de afinidade. Nós nos unimos às pessoas por afinidade. Religiões estão unidas por quê? Porque as pessoas têm afinidade. Doutrinas diversas, políticos estão envolvidos por afinidade. Aí ela desfechou a pergunta: por que então que os meus namoros não dão certo? São pessoas totalmente antagônicas a mim. Que dureza, que dureza de explicar isso para uma pessoa que está buscando um relacionamento em busca de um estabelecimento familiar. Como, né? Em poucas linhas, em pouco tempo, a gente consegue levar a pessoa a entender que esses barramentos, esses conflitos já são efetivamente testes para ver se a gente consegue manter uma estrutura familiar. Já pensou que lindo? Todo mundo pensando igual dentro de uma família? Seria fantástico, né? Ou estaríamos Ninguém aprender nada. no topo da lista, em harmonia, ou estaríamos todos, né, desgraçados em eternas brigas. Então tem que haver um equilíbrio. Tem que haver equilíbrio de personalidade. Não dá para ser igual. Por quê? A personalidade do outro nos freia, muitas vezes, em determinadas atitudes. Então todos os nossos relacionamentos são isso. Agora, nós não podemos utilizar a exposição do outro como meio de fuga do enfrentamento do nosso problema. Não posso.
Eu não posso expor o outro no sentido de desacreditar, que nós estaríamos voltando para essa questão, simplesmente por quê? Porque eu não quero enfrentar aquele problema. Então é mais fácil eu expor o outro ao ridículo, ao descrédito, do que eu enfrentar o meu problema com uma pessoa ou com um grupo. E com isso, todos de alguma forma abrir mão do seu espaço e conviver pacificamente. E eu acho a casa, a convivência familiar, um exemplo sempre fantástico, né? Eu quero ler. O que eu preciso para ler? Um livro e um pouco de silêncio, né? Nem todo mundo tem uma casa com espaço reservado. E para que haja silêncio, e o outro que quer ouvir uma música, o que ele precisa? Ouvir a música num som, numa altura que não incomode todo mundo na casa. Isso eu estou falando coisas muito básicas, coisas corriqueiras e que causam tremendas discussões dentro de um lar. É dureza, mas sigamos. Sigamos. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio morto o cão, acaba a raiva. Tem mais coisas no contexto aqui, mas por que eu sublinhei isso? Se nós estamos num centro espírita, normalmente é porque nós acreditamos no quê? Oi? Na existência do espírito, na sobrevivência da vida após a morte. Exato. E quando procuramos um centro espírita é porque alguém provavelmente nos disse que estamos passando por um problema de obsessão, alguma coisa assim. Nos enviam para um determinado tipo de tratamento que são oferecidos normalmente nos centros espíritas através das entrevistas, dos passes, né? Trabalhos que não envolvem as pessoas que estão aqui sem conhecimento, que muitas vezes são os mediúnicos nos trabalhos de desobsessão. E o que nós mais encontramos nesses casos são espíritos que nem enxergam o quanto a gente melhorou. São espíritos que muitas vezes estão travados num pensamento de 500, 700, 1000 anos atrás, enxergando especificamente aquilo que a gente era. Por quê? Porque nós abandonamos todos os rastros da nossa personalidade, daquilo que a gente realmente era, ou porque algo faz com que haja essa ligação. Naturalmente é porque nós estamos envolvidos ainda com determinados sentimentos. Isso faz com que a gente fique preso, infelizmente. Estamos em casa, estamos num ambiente familiar. Qual o objetivo desse ambiente familiar? Estamos em qualquer ambiente em sociedade em que muitas vezes nós nos defrontamos com os mesmos problemas. Qual o objetivo da repetição desses problemas? Essa é a grande questão. Se nós estamos em casa com um ambiente familiar, com um determinado grupo de pessoas, é porque efetivamente nós temos que aprender a conviver e eliminar, aparar determinadas arestas da nossa personalidade, daquilo que nós temos que fala mais alto. Então um pai agressivo dentro de uma família, ou uma mãe agressiva, um filho agressivo, ele está ali por quê? Só porque ele é agressivo e ele tem que fazer mal para todo mundo? Não. Ele está ali em contrabalanço com outras pessoas amorosas, pessoas com paciência, outras nem tanto também, que vão partir para o pau junto com ele. E isso vai gerando o quê? Vai gerando equilíbrio. No final das contas, a maturidade ela vai ter que falar mais alto. As brigas infantis da adolescência, e isso eu acho que é muito comum, elas ficam de lado quando nós crescemos e enxergamos o nosso irmão, por exemplo, como pessoas de igual valor. E começamos a entender que aquelas atitudes da infância, da adolescência, não tinham valor nenhum. Num contexto reencarnatório, num contexto de vida, nós vamos pensar da mesma forma. Os espíritos nos enxergam como nós éramos na idade
média, trogloditas, animalizados. Eles não enxergam hoje um pai, uma mãe de família, um filho que está se dedicando ao estudo, né? Uma pessoa que está em processo de reparação. O espírito ele enxerga efetivamente, né, o mau caráter, o ladrão, o assassino. Agora, da Idade Média para cá, as coisas mudaram? Socialmente, né? Socialmente falando, mudou muito, porque a sociedade, infelizmente, ela cresce em arrastão. É cíclico isso. Ocorrem necessidades em que estouram escândalos e são criados meios de proteção, meios de conduta, onde as pessoas podem arcar com a sua responsabilidade. Ela pode sim abrir mão da ética, abrir mão das leis e arcar com a sua responsabilidade. Isso é a questão moral que você está falando. Mas a sociedade ela cresce em proteção um ao outro. Antigamente, se a gente se reportar ao longo espaço de tempo da Idade Média, mulheres eram estrupadas, simplesmente assim. Passou ali naquela estada, o homem sentiu um desejo, o desejo é algo animalizado, a posse é pela força, acabou. Acontece isso hoje? Claro que acontece. Claro que acontece. Talvez numa escala maior, por quê? Porque hoje nós temos muito mais gente no mundo do que naquela época. Mas existem leis de proteção, existem meios, infelizmente, pós-causa, onde as pessoas podem correr atrás e através das investigações, muitos casos são resolvidos. Vai resolver a mácula da pessoa naquele momento? Vai resolver socialmente. Mas quem vai ter que resolver essa mácula? A pessoa. A própria pessoa. Mas é uma coisa interessante porque hoje, você falou de evolução, que tem a proteção e tudo mais. Só que a gente vê, se você pegar aqueles filmes hebraicos lá, você vê acontecer o caos e a mulher ainda ser desmoralizada na sociedade. Porque naquela época ela era mal vista já porque não era pura, né? E hoje não era defesa. E as repetições são constantes, porque hoje se ocorre um caso desse é porque a mulher provocou. Porque a mulher provocou. É porque colocou um short, é porque estava com decote. Essas coisas são repetitivas. Mas eu tenho certeza que num contexto íntimo, muitos de nós que praticamos atrocidades já não fazemos mais. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio, não é isso? Não é esse o danado do livre-arbítrio que me dá a opção de fazer ou não fazer? De passar por cima da minha vontade, né? E passar por cima da lei? Não, hoje em dia a gente consegue se controlar. Quem não se controla, infelizmente, é porque ainda não atingiu determinado estágio. O duro é a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Eu não estou dizendo que ele deva ser assim, que a gente deva aceitar. O duro é a gente se colocar nessa posição, ter empatia pelo outro e imaginar, será que ele realmente está em condições de entender que não se deve fazer isso? Coisas muito simples, roubar um celular, né, na rua. O que é um assalto? É a falta de algo, é a necessidade de algo. Tá certo, tem uns que exageram, né? Tem uns que exageram, quer roubar 10 celulares por dia. Tem uns que num ano roubam um celular. Mas por quê? Não é para angariar lucro. É para desejo próprio, pela falta de espaço, pela falta de oportunidade muitas vezes. E é fácil dar oportunidade para todo mundo? Não é. Nós estamos envolvidos com as nossas necessidades de tal forma que nós não conseguimos levar alívio financeiro para as pessoas. Principalmente porque na maioria das vezes a gente mal consegue o nosso próprio alívio financeiro. A gente vive em determinadas dificuldades. Então essa é uma coisa interessante. Na sequência que envolve essas questões, diz assim: qual o sacrifício mais agradável a Deus? É estar aqui hoje, no domingo, me ouvindo enfadonhamente? Não, reconciliar com alguém antes de vir para cá. Exato. Se tem alguma coisa contra alguém. E o que é se reconciliar, né? É o que a gente veio falando aí. Se reconciliar é passar por cima dos próprios ressentimentos. É não perdoar igual você falou, e eu perdoo desde que esteja uma outra calçada para mim passar. É abrir mão daquilo que eu acho que eu me dei mal.
que eu fui prejudicado. Essa questão do ressentimento ela é muito interessante, né? Por quê? Porque ocorrem muitas coisas em questão de relacionamentos em geral. Trabalho, centro espírita, casamentos. Por quê? Porque o pós-acontecimento fica o quê? O ressentimento. E sobre o ressentimento, enquanto a gente não conseguir trabalhar o ressentimento, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue reatar laços, né? Duas questões importantes. Uma diz, você pode perdoar, mas não significa que você precisa andar novamente com a pessoa. Mas você pode sim perdoar e reatar laços, no sentido de ter uma boa convivência, uma boa amizade. Isso não é impossível. É para espírito evoluído, não é para mim. Mas, né, há uma possibilidade. Nesse momento eu prefiro perdoar e continuar longe. Não é? Mas aí tem a questão do perdoar e andar longe. Não andaria mais débitos, mais coisas. Mas sem se ressentir o tempo todo do mesmo problema. Quando você passar perto da pessoa, mesmo que seja do outro lado, por exemplo, você não ficar olhando para ela e ficar remoendo o problema, se ressentindo do problema. Você pode não querer ter o contato, mas você já superou o caos. Então são coisas de um processo evolutivo, de uma maturidade. Desculpa te interromper, eu estava brincando que era para meio-dia, viu? Ah, não, eu estava até gostando já. Eu também gostaria que fosse, mas... Não, mas está tranquilo, já estamos acabando. Então, essa questão de a gente enxergar o defeito do outro, essa questão da gente não conseguir observar os nossos próprios delitos, as nossas próprias dificuldades, elas são muito claras quando a gente começa a estudar isso com comprometimento. E retornamos ao que o Antônio Carlos falou no início. É comprometimento mesmo, porque quando a gente começa a trabalhar para o outro, quando a gente começa a ter envolvimento e trabalhar para o próximo, a gente começa a ter uma clareza muito maior de quem nós somos de verdade. E eu posso finalizar da seguinte forma: se hoje, eu vou apanhar, tá? Se hoje vocês não conseguem perdoar, ou não conseguem fazer algo de bom grado, finjam. É hipocrisia isso? É? Porque às vezes o hábito leva à qualidade da coisa. E eu posso encerrar com o seguinte exemplo. Uma vez me pediram, logo lá no início, quando abriram o NEAL, me falaram assim, eu estava no curso, aprendiz do Evangelho, nós vamos abrir um centro novo, você quer participar? Empolgado, quero. Mas eu vou fazer o que lá? Ah, você pode dar passe. Mas eu sempre fui muito centrado, eu falei, não, dá passe não, eu estou começando agora, eu nem sei o que é passe, né? Não, tá bom, você pode então fazer tal coisa. Não, mas eu também não estudei para isso, eu não sei o que significa, tal. Foi exatamente essa a reação. Você pode distribuir panfletinho na entrada do centro? Ah, posso. Aí me cabe, né? Está dentro do contexto. O que eu tenho que fazer para distribuir panfleto? Olha que pergunta imbecil. O que eu tenho que fazer? Ah, você só fala para a pessoa ser bem-vindo e sorria. Falei, pronto, acabou, não vou poder fazer nada. Até o ser bem-vindo estava bom, mas sorrir. Sorrir, acabou comigo agora, eu não era de ficar sorrindo para ninguém. O rapaz falou assim para mim, pelo amor de Deus, finge então, sorria. Uma caneta aqui nos dedos. E eu adotei aquilo como um paradigma. As pessoas chegavam, ser bem-vindo, boa noite. Alguns tentavam abraçar, eu falava, oh meu Deus, não é abraçar não. Mas aí você vai se acostumando. Com o passar do tempo, né, e não tanto tempo assim, eu comecei a perceber que realmente eu estava fazendo aquilo com boa vontade, que não é o fingimento hipócrita. Eu precisei passar por um estágio de me esforçar mais por fazer algo. E talvez esse se esforçar mais seja o que nós precisamos em todo o ambiente. No trabalho, em casa, no centro espírita, o que quer que seja. Obrigado. Pois.